Senhor, cresça, que diminua nesta noite, Deus. Buscamos a Tua presença neste lugar, e é necessário nesta noite, Pai, que Ele seja, Deus, um instrumento nas Tuas mãos, Deus. Com a mesma medida, Deus, que Ele venha abençoar a Tua casa, abençoe a Sua vida, abençoe a Sua família, Sua esposa, Seu filho, Seu trabalho, Deus. Abençoe nesta noite o Teu servo, Deus, pois Ele está aqui, Deus, pelo Senhor, Deus, pois toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém? Abre sua Bíblia comigo no livro do 1 Samuel. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel. Vou ser rápido e breve, em nome de Jesus. Amém? Louva a Deus por essa oportunidade. Toda honra e glória seja dada a Ele. Que eu diminua, que Ele cresça, que Ele desapareça e que Ele apareça nessa noite. Amém? Deus é bom todo o tempo, o diabo não presta. Eu vim ali no carro conversando com o meu amigo e com a minha esposa. Ontem eu orei por uma pessoa e foi algo assim tão impactante que marcou meu ministério. Eu dormi, pastor Paulo, sem força nos braços, sem força nas pernas, porque foi algo assim surreal. E eles são lá do lado lá de Marílias. Ele falou: pastor, eu vou fazer uma caravana e eu quero ir aí adorar a Deus com vocês. Aleluia. Preste atenção no que eu vou falar para você. Quando Deus escolhe alguém para fazer a obra, para ser um ministro ou uma ministra da palavra de Deus, não importa quem você é para a sociedade, não importa o que vão dizer a respeito de você. O que importa é que os céus acham de você e que o próprio Deus acha de você. Porque dar opinião e falar, todo mundo fala, mas botar a mão e fazer o que Deus está mandando é poucos. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil dentro da igreja evangélica cristã. Um tempo muito difícil. Pastor, por que difícil? Porque hoje a gente está vendo pessoas, entra dentro da igreja hoje, amanhã ele já é apóstolo. Entra dentro da igreja hoje, amanhã ele já é um bispo. Entra dentro da igreja hoje, mal se libertou, já está em cima do altar cantando e ainda com as velhas práticas do passado. E a igreja de Cristo, senta aí, vai perecendo, vai perecendo. Porque a Bíblia diz que é bom que a igreja cresça no Espírito, porque se o Espírito não estiver dentro da igreja, o Deus não estiver dentro da igreja, nada vai acontecer. E nós estamos vivendo uma época muito difícil dentro da igreja cristã evangélica. Muito difícil, muito difícil. Eu sinto muito ter que falar isso, mas o homem de Deus fala que Deus manda. E fica difícil, porque é muito advogado, é muito juiz, e só tem um que é Deus. Porque, eita Deus, você lembra que eu estou falando isso? Quando a gente olha para alguém e fala algo a respeito de alguém, primeiro a gente tem que olhar para nós mesmos. Quem era eu lá atrás? Vou pregar para mim. Quem era eu lá atrás? Quem era você lá atrás? Deus de graça? Opa, esse é meu, eu tenho obra, trago para a presença, dou uma lapidada e boto para pregar a minha palavra. Perceba que outro tempo lá atrás você fazia coisas que desagradavam a Deus. Hoje você está na graça, você está servindo a Deus, buscando, adorando, glorificando, dizendo que Deus é bom, dizendo: Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Mas perceba de uma coisa, que o responsável de tudo isso aí é o amigo Espírito Santo. Aleluia. Aqui ninguém prega melhor do que ninguém canta, ninguém revela, ninguém faz nada a não ser direcionado pelo Espírito. A melhor escola que tem, a melhor teologia que tem, é você descer na casa do oleiro. Porque a palavra de Deus, meu Deus do céu, Deus está descendo uns decretos aqui para mim já. Porque sua palavra, Danilo, ela mata, Espírito vivifica. Eles têm que andar lado a lado. Apóstolo Paulo vai nos dizer, os dois têm que andar alinhado. Tem que andar, ó. Você está entendendo? Nós vivemos essa geração está difícil, está
complicada, mas Deus é bom. E ainda Deus escolheu ser remanescente na terra para adorar e glorificar a Ele. Oh, Espírito Santo, Ele está na casa, Ele está nesse ambiente. Ai, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Livro de 1 Samuel, capítulo de número, está dando uma aqui para mim, em nome de Jesus. Capítulo de número 16, só o verso de número 11. Nada mais e nada menos do que o verso 11. Você vai ler comigo. Se for para baixar, pastor, pode baixar, não tem problema. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 11. Eu estava sentado ali, quando a pastora estava cantando, eu lembrei, pastor Paulo, da primeira vez que eu fui no ministério de vocês. Eu estava de blusa preta, estava com um negócio na gravata. E eu fui mais os meninos. Lá, era bem na descidinha. Era na descidinha. E eu ali, a pastora louvando, começou a passar um filme na minha cabeça. Passou muita coisa pela minha cabeça. E eu disse: Deus, Tu és grande e terrível na terra. Glória. Quantas coisas aconteceram. Quantas coisas. Naquela época eu não tinha minha esposa. Eu não tinha meu príncipe. Está ali. Glória a Deus. Deus é bom. Deus, Ele é? Deus é bom. Amém? Vamos ler o texto? Estou com vontade de pregar. E disse: mas a Samuel Jessé: acabaram-se os jovens? Preste atenção, isso é uma pergunta. Está aí o guarda-chuva. Acabaram-se os jovens? E ele disse: ainda falta o menor. Glória. Ainda falta quem? O menor. O menor. E eis que apacenta as ovelhas, disse, pois, Samuel. Olha a narrativa aqui, que é o profeta que já está falando. Disse, pois, quem? Samuel. A Jessé: envia, manda chamar. Ordem. Aqui, ó, ordem. Porquanto não nos aceitamos. Ele está referindo a ele também. Nós não vamos se aceitar até que ele venha aqui ou venha até aqui. Preste atenção para me resumir isso aqui. Em nome de Jesus Cristo. Para nós entender esse texto que eu acabei de ler, a gente precisa voltar lá atrás, no primeiro livro do Samuel, no capítulo de número 1 em diante ao 2. Que a Bíblia vai narrar a história da nossa irmã Ana. Ana já, né, andava a Deus, e até de Ana em Ana até Siló, adorar a Deus. Penina irritava, porque Ana não gerava e ela poderia gerar. Só que a Bíblia vai dizer que o próprio Deus era a madre de Ana. E uma certa feita, Ana, de tanto orar, de tanto clamar a Deus, 25 anos orando, nada aconteceu. Mas quando Ana faz um voto ao Senhor, a Bíblia diz que Deus estabelece aquilo que ela tanto pedia a Deus e clamava, o desejo do coração dela. A Bíblia vai dizer que Ana agora vem gerar, e mediante esse voto que ela vai fazer: Senhor, se tu me deres, eu levarei diante do teu altar, e sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Vamos lá para vocês poderem entender o que Deus vai falar conosco nessa noite por intermédio da palavra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Ana gera. Quando passa-se uns dias, Ana leva diante do altar e entrega aquilo que ela falou antes que ela gerasse diante do altar do Senhor. A Bíblia vai dizer que agora Samuel vai ser cuidado pela casa do Senhor, pelos sacerdotes, pela igreja de Cristo. A Bíblia vai dizer que uma certa feita o anjo do Senhor, a voz de Deus, desce lá dentro do quarto onde o meu amigo Samuel está dormindo, né? A Bíblia diz que ele sai correndo, vai até o outro quarto e começa a dizer: olha, você está me chamando? Ele volta: não estou te chamando. Ele volta de novo pela segunda vez. Eu estou resumindo para chegar lá na frente onde Deus quer que eu ministre o texto. Então só estou resumindo. E ele volta de novo, escuta de novo. Ali já era a voz do próprio Deus falando com ele. Já era Deus chamando Samuel para ele ter sensibilidade à voz do Deus Todo-Poderoso. Eita glória, ele está aqui. A Bíblia vai dizer que agora é necessário levantar um
Davi, um juiz, um profeta, um sacerdote diante de Israel. E nada mais e nada menos, Deus escolheu alguém que desde o ventre já tem uma chamada. Aí eu vou lá para o Jeremias, no capítulo de número 1, que a Bíblia vai dizer no verso 5, 6 e 7 por aí, que antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheceria, e as nações te darei como arrepiou aqui, hein? Já te darei como os profetas. Eita glória! É chamado, é escolhido, é alguém que Deus designou para ser diferente na terra. A Bíblia vai dizer que uma certa feita, Deus dá uma ordem ao profeta Samuel, porque tem muita gente que vai pelo embalo e esquece de ouvir a ordem que vem direta do trono de Deus. Por isso que você vai ver muitos ministérios se acabando, muitos ministérios sendo destruídos, porque não está ouvindo mais. Eita Deus da glória, amigo Espírito Santo, não tem mais sensibilidade de ouvir Deus, não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu disse que eu estou com vontade de pregar, não importa se tem 2, se tem 3, mas eu vou pregar o que o céu está mandando pregar nessa noite. Eita, amigo Espírito Santo, não importa. Eita, ai Jesus dos crentes, ai meu Deus, se liga, não importa. Deus disse para ele: olha Samuel, é o seguinte, eu tenho uma missão para você, eu tenho uma missão para avô. É o seguinte, tem um camarada aí que está fazendo algumas coisas, eu não tenho me agradado do que ele está fazendo. E quem é? Nosso irmão Saul. Porque Deus rejeita quem está no trono. Deus rejeita quem está no trono. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus pega, minha irmã, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A partir do momento que eu quiser me aparecer diante do altar do Senhor e dizer que eu faço, que eu revelo que eu sou, Deus diz: você faz? Então tá bom. É o seguinte, eu preciso te abater para você saber que o dono da festa e o dono da casa, eita glória, desceu um negócio aqui, amigo Espírito Santo, a casa ainda tem dono, a igreja ainda tem dono, e o dono se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Você só está aqui para ser um canal de bênção, eita, para ele te usar na terra. Deus, que é isso? Aí a Bíblia vai dizer que Deus rejeita Saul. Rejeita Saul. Deus rejeita Saul. E agora Deus precisa levantar alguém para cuidar do povo. Deus precisa levantar alguém para que seja diferente da terra. Levanta Samuel. Levanta Samuel. E a ordem de Deus é essa: olha, Samuel, é o seguinte, enche a tua botija de azeite, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre de seus filhos eu tenho me provado de um rei. Preste atenção, essa narrativa aqui é entre o próprio Deus e o você está aqui? Me ajuda a pregar nessa noite? E o profeta. Essa narrativa é entre eles dois. Só que nessa narrativa, pastora, o próprio Deus já vai dar um nome para alguém, e vai chamar Davi de rei. Ela dizendo assim: ó, dentro dos filhos dele eu tenho me provado de um. E Deus já estabelece um nome na vida de Davi, rei. Deus já estava dizendo o que ele iria fazer sobre Israel. Ia ser rei. Olha que coisa interessante, Danilo. A Bíblia diz que Samuel treina Samuel por conta de Saul. Porque se ele soubesse, ia matar. Então o que Deus fala? Opa, é o seguinte, pega lá um cabrito, vamos dizer, e vai ao sacrifício. Porque Deus é Deus de Deus é Deus de estratégia. Então ele usa a estratégia que quem dá é Deus. Deus dá estratégia? Dá. Porque tem gente que diz que Deus dá estratégia. Deus dá estratégia? Lembra de Jonas? Quando Saul queria matar Davi, ele corria, contava e ele, Porque quando a aliança é verdadeira diante de Deus, não tem demônio, não tem vento, não tem tempestade, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem mentira que quebra a aliança constituída pelo céu. Glória. Eu estou sentindo o grandão aqui na casa. Quando a aliança é verdadeiramente ligada ao céu e Deus está assinando um negócio, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem disse-me-disse, não tem bar, não tem B, não tem C, não tem quem prega melhor, quem canta melhor. Quando é estabelecida por Deus, pode vir o vento que for, não vai quebrar. Glória a Deus. Ele vai. Chega lá, quem recebe diante deles é os engravatados.
paz é a tua vida? Já ficou com medo. Paz é a tua vida? Ele vai dizer, eu vi um sacrifício. Ele viu? É o sacrifício? Veio o sacrifício. Então entra, vamos sacrificar. Vamos diante do altar. O altar, ele responde. Glória. O altar ainda tem milagre. O altar ainda tem cura. O altar ainda tem libertação. O altar ainda tem vida, e vida com abundância. Glória a Deus. Ele entra, vai ao sacrifício. E quando ele vai ao sacrifício, olha que coisa linda. A Bíblia vai dizer que se apresenta diante do Senhor nosso irmão Jessé, o belemita. E a Bíblia vai dizer que nessa casa tinha mesa preparada, porque alguém de dentro da casa seria honrado. Alguém de dentro da casa, pastor, naquela noite ia ser honrado, naquele dia de manhã ia ser honrado pelos céus. A Bíblia vai dizer que passa os filhos de Jessé, Samar, passa os bonitos, lindos. O texto não diz, mas eu vou conjecturar. Tipo aparência. Pastora, toda vez que a gente recebe alguém na nossa casa, eu não sei vocês, mas falo eu. Sempre digo para minha esposa: quando é profeta, nós queremos dar o melhor. Porque nós vamos receber um profeta na nossa casa, e a gente quer dar o nosso melhor. Nada mais, nada menos, eles estão recebendo um profeta, sacerdote, juiz, que é o nosso amigo Samuel. Então eles preparam uma mesa. Eles preparam uma mesa para receber o pronto. Para receber o pronto. Para eles a mesa era para o profeta, mas para Deus a mesa não era para o profeta. Para eles, pastor, a mesa está sendo preparada para o profeta. Está lá em texto bíblico, né? Ele dizia, não, está lá. Está lá, eu acabei de ler com você. A mesa está preparada. O banquete está preparado. O filho passa e Deus vai dizer, olha, não é nenhum desses aí que eu tenho me agradado, Samuel. Não é nenhum desses aí que eu quero. Deus rejeita. Deus rejeita. Deus rejeita. Pastor, Deus rejeita. Porque Deus rejeitou o filho de Jó. A partir do momento que o filho de Jó estava fazendo coisas que desagradavam a Deus, Deus falou, opa, o negócio aqui é diferente. Dentro da minha casa é diferente. Comigo o negócio é diferente. Por isso que tem um ditado aí fora que vai dizer, ó, tudo que você planta, uma hora a fatura do cartão vai chegar. E quando chega para Deus não tem negócio de pagar parcelado, não, você vai ter que pagar à vista. Você vai ter que pagar à vista. Pastor, mas me diga aí, pastor, como? Eu vou lá em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de plantar e há um tempo de se colher aquilo que se planta. Então, você vai colher aquilo que você plantou. Se você planta conteira, você vai colher conteira. Se você planta intriga, você vai colher intriga. Se você planta falar mal do próximo, aí entra a Bíblia aqui de novo, que eu amo Bíblia. Da mesma medida que você mede, eita, agora você vai ser medido também. Eita, Deus está mandando um mistério forte aqui para mim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente olha e julga. Porque para os meus olhos eu posso até estar julgando, mas para Deus tem obra, eita, para Deus é escolhido, tem chamado, e Deus ainda prepara a mesa e bota para sentar. Talvez para você não ter mais jeito, acabou, já era. É alguém que fora da sociedade não tem mais nome. É alguém que fora da sociedade não tem mais jeito. Aí na Bíblia, Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Pega as que não são para confundir as que. Aí entra a pergunta que eu acabei de ler com você. Entra a pergunta e o diálogo entre o próprio Deus e o profeta. Depois que passa
os filhos de Jessé, a pergunta é essa: falta mais algum? Olha que coisa interessante. Aqui, Danilo, ele já está diminuindo Davi. Falta ainda o menor. Glória! Da casa de Jessé. Eu vou voltar aqui no verso de número 7. No verso de número 7 vai dizer assim, ó, que o Senhor não vê, que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus sonda o coração. Deus sonda o coração. Deus sonda o coração. Então não importa se você está bem vestido, você anda de carro do ano, se você vai nos melhores restaurantes, se você anda com as melhores roupas de marca, usa os melhores perfumes, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o íntimo das... Glória! Porque não adianta, Danilo, eu estar bonito por fora e podre por dentro. Oh Senhor, tem graça, me dá graça aqui. Não adianta eu ser uma coisa e por dentro ser outra. Porque um amigo meu disse para mim, nessa minha caminhada eu aprendendo, antes que você cair em público, você já caiu no privado faz tempo. Tempo. Aí é questão de tempo para Deus trazer à tona quem eu e você é diante do reino do Senhor. Pastor, melhora esse negócio para mim, eu vou melhorar para você. Perceba que a Bíblia vai dizer que os demônios, ele tem um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Tem ou não tem? Tem. Quando um profeta bate o pé no lugar onde as trevas estão, as trevas têm que estar. As trevas têm que estar. Aí entra esse negócio de muitas das vezes. Já aconteceu, eu vi isso. Eu vi pessoas ir orar por outra pessoa e manifestar e a pessoa não conseguir tirar o demônio da outra pessoa. Porque aparentemente a pessoa está de terno, de gravata, ou sei lá, não sei, mas está vazio. Eu prefiro andar simples. Eu prefiro andar de chinelo e andar cheio do Espírito. Eita Deus! Eu prefiro andar de pé e andar cheio do Espírito Santo. Porque quando o mal bateu o olho em você, ou alguém bateu o olho em você, vai dizer, verdadeiramente, ali vai um homem de Deus. Eita glória! Verdadeiramente, vai um profeta cheio do Espírito Santo. E a pergunta é essa: ainda falta um menor da casa de Jessé. E sabe o que ele vai dizer? Nós, profeta, está falando, nós, inclui eu, não vamos se assentar na mesa até que ele venha. E aqui eu começo a pregar. Quando ele dá essa resposta, eu posso conjecturar que quem vai chamar Davi é alguém que está dentro do ambiente vendo aquela cena. Quem vai chamar Davi, pastor, não é quem está do outro lado lá não. Quem vai chamar Davi é quem está dentro da casa. Glória. O mensageiro que vai estar lá, se você ver, sem entender, você vai entender. Quem vai chamar, Danilo, é quem está dentro da casa. Manda chamar ele. Agora você imagine comigo como esse mensageiro está indo lá no pasto chamar Davi, que mata urso, mata leão e ninguém vê. Aí você olha para você e diz, mas ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém está vendo eu aqui. Você não precisa ser visto por homem e por mulher. Você tem que ser visto por Deus. Você tem que ser visto por Deus. Porque quem viu Davi lá no pasto matando urso, matando leão? Deus. O profeta só foi lá debaixo de uma ordem de Deus. O mensageiro vai chamar Davi. Davi está lá cuidando de ovelhas. A mesa está preparada, o banquete já está preparado, e aqui já entra uma tristeza. Porque os irmãos de Davi estavam esperando o profeta chegar, porque eles acharam que a honra era para um deles.
Mas a honra não era para quem estava dentro. A honra era para quem estava. Glória. Você não está aqui não. A honra não era para quem estava dentro. A honra era para quem estava fazendo. Glória. A honra, Danilo, não era para quem estava dentro. A honra era para quem estava lá fora. Fazendo o quê? Matando o urso, matando o leão. E cuidando de quem? Das ovelhas do teu pai. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não despede ninguém de mão vá. E Deus não deve nada para mim. Então se você faz, Deus faz por vós. Glória. Você imagine, eles olhando, Danilo, eu conjecturo o cenário, a mesa, e eles olhando, meu Deus, não é nós. Não é nós. Sabe quem é? É quem tanto a gente rejeitou. É quem tanto a gente humilhou. É quem tanto a gente excluiu. É quem tanto a gente jogou para escanteio e achou que não ia ser nada na vida. É alguém que a gente não deveria ter feito. Não tá, mas eu conjecturo aqui, ó. A Bíblia não me proibiu conjecturar. É alguém que carrega o nosso sangue. O mensageiro vai, diz Davi, é o seguinte: tem alguém que está te chamando lá dentro. Tem alguém que está onde? Te chamando lá dentro. Aí só entra conjecturando. Lá vem Davi. Mas será o que vai acontecer dessa vez? Será o que vai acontecer dessa vez? Por isso que no Salmo de número 23, no verso de número 5, se não me falha a memória, 6 por aí, Davi vai fazer uma oração: Senhor, prepara perante mim e o meu a oração é onde? No Salmo de número 20, Salmo de número 23. E a mesa que Davi está pedindo no Salmo 23, Danilo, Deus estabelece no capítulo de número 16 de 1 Samuel. Glória a Deus. Lá vem ele, o mensageiro. Quando chega, Deus vai dizer para o profeta. Perceba que a conversa é três diálogos aí, ó. 3 vezes o próprio Deus e o profeta entram no diálogo. Deus vai dizer: olha, é esse aí. É esse aí. Glória. Pega o azeite. Aleluia. Derrama sobre a cabeça de Davi. A ordem do profeta foi lá, ó. Se tinha mesa, minha irmã, tinha banquete. Se tinha mesa, tinha honra. E a ordem não era para ninguém sentar, porque o dono da mesa ainda ia chegar. Glória. O dono da mesa ainda ia chegar. Glória. A mesa está preparada, está tudo pronto. O óleo desce sobre a cabeça de Davi. De quem é a mesa? A mesa é sua. Aí eu corro daqui e vou para Gênesis, porque eu amo Bíblia. Lembra quando os irmãos de José vão ao Egito? Comprar comida, que a fome veio? José segura o primogênito? E quando eles chegam lá, José manda preparar do bom e do melhor para eles. Eita Deus, estou sentindo ele aqui. Manda preparar do bom e do melhor para eles. Faça o banquete, prepara tudo. Meus irmãos estão vivos, porque Jacó achou que José tinha morrido. Glória a Deus. Mas José estava vivo. Sabe por quê? Porque José era projeto de Glória. toda pessoa que é projeto de Deus. Todo ser humano que Deus escolheu. O homem pode parar, a mulher pode parar, o pastor, o bispo, o apóstolo, o missionário pode parar. Mas quando é projeto de Deus, eita, aí eu vou para Êxodo. Eu vou para Êxodo. Eita, quando Moisés nasceu, que a ordem do rei foi descer para os homens. Glória a Deus. E deixa a mulher. Mas quando é projeto de Deus, pastor, não tem queimate, não tem caolha, não tem fofoca, não tem disse-me-disse, não tem armação. Lembra de Amã, palavra do creu? Quem anda, quem cai. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite e dizer: Deus estabeleceu uma mesa para você. E a mesa que Deus estabeleceu para você
você. Alguém pode até tentar te derrubar, alguém pode até tentar se levantar contra a tua vida, mas Deus prega na minha boca para alguém que está aqui dentro, envergonhado e confundido, são seus adversários. Eu vou trazer honra para você, e o meu nome vai ser glorificado. Diz a boca de Deus para alguém. O movimento acontece, tudo acontece. Tudo acontece. Tudo acontece. Davi vai ser ungido a rei de Israel. Davi vai ser ungido. Perceba uma coisa, Danilo, pastora, pastor Paulo. Você percebeu que Deus já dá nome muito mais primeiro que o homem? Que Deus já titulariza alguém primeiro que o homem? Eu não preciso me apresentar. Eu não preciso botar uma placa na minha mão e dizer eu sou pastor. O próprio Deus te apresenta. O próprio Deus te apresenta. Vou compartilhar algo com você. Encerro a mensagem aqui, que o tempo já foi. No ano de 2019, no ano de 19 de novembro do ano de 2019, eu fui convidado para pregar num culto onde só tinha apóstolo, bispo, missionária, pessoas da, como se diz de lá fora, do esquadrão, pessoas que lá em cima, minha irmã. Minha esposa, ela foi para a casa da minha cunhada, no aniversário. Eu orei por um pastor. Deus usou minha boca. Deus mudou a vida dele em coisa de dias. Ele ficou impactado. É um grande amigo. E ele falou: eu não quero nem saber, eu quero você pregando no meu culto. Eu falei: pastor, eu não tenho Bíblia, eu não sei pregar, eu não sei nada, pastor. Ele falou: olha, eu não quero saber, eu quero você aqui hoje pregando no meu ministério. Desligou o telefone. Ele falou: vou mandar o Uber te pegar, ou você vem de Uber, eu pago aqui. Tchau. Minha esposa foi para casa da minha cunhada. Eu falei: Davi, me leva lá na Moca, porque apareceu uma agenda aqui para mim. Vamos lá comigo. E eu não sei nem o que eu vou fazer lá, porque eu não sei pregar, eu não sou nada, sou pó e barro nas mãos do Senhor. Você me leva, Davi? Ele falou: Ed, eu levo. Eu falei: depois eu te pago. Depois eu te pago. Aí, tudo bem. A gente pegou e foi. Minha esposa foi para a casa da minha cunhada. Quando eu cheguei na Moca, quando eu olhei aquela casa, eu me assustei. Meu Deus do céu, eu olhei assim. Eu até perguntei para o obreiro: é esse endereço? É esse número? Ele disse: é. Você vai entender, está aqui encaixar na mensagem que eu ministrei para você. É aqui que é a igreja do pastor, do bispo, pastor Renato. Ele falou: é, pode entrar. Você que é o Ed? Você que é o pregador? Eu falei: não, eu vim só trazer uma saudação, né? Quando eu cheguei, pastor, só tinha apóstolo, missionários. Era uma saudação, que misericórdia. Eu fiquei morrendo de vergonha. Era hebraico, era aramaico, grego, tantas coisas rolavam lá, que eu falei: misericórdia. Bati no ombro do meu amigo e disse: aqui para mim não é nada, eu não posso pregar aqui. Eu não tenho essa Bíblia que esse camarada tem. Aí o Espírito de Deus bradou no meu ouvido e disse: quem te chamou foi eu. Eita, me arrepiei todinho aqui. Quem te escolheu, Ed, foi eu. Aqui você só vai ser direcionado pelo meu Espírito e vai falar o que eu quero e o que eu mando nessa noite. O culto foi rolando. Quando foi por volta de 9h30, ele me deu e disse: você vai pregar 15 minutos. Quantos minutos que eu falei? 15 minutos. Eu falei: meu Deus, 15 minutos é bom, vai ser bom, eu vou resumir a mensagem. Acabou, não tem problema. Deus disse assim: eu sou o dono da igreja. Glória. E você vai pregar o tanto que eu quero aqui. Peguei o microfone, abre a Bíblia. Lembro como se fosse hoje, Marcos capítulo 10. Preguei o verso 52. O cego Bartimeu. Preguei essa mensagem.
Se você for olhar uma mensagem totalmente fora do contexto, para o cenário que eu estava. Comecei a ministrar a palavra. Quando eu estou pregando, o Espírito Santo disse para mim: está vendo aquele moço na escada, a moça na escada? Eu disse: eu estou vendo, Deus. Você vai falar isso para ela. Eu disse: Deus, mas aqui tem muita gente usada, Deus, eu não posso fazer isso com a moça. Deus não tem, não. Deus disse: você vai falar o que eu estou te mandando, porque tu vai ver o que eu vou fazer nessa casa agora. Eu olhei para a moça, fechei meu olho e disse: moça, eu não sei quem você é, mas manda dizer o meu Deus. E a moça começou a chorar. Eu falei: meu Deus, será que foi alguma coisa? Será que você me fez eu falar alguma coisa? Será que foi da carne? Na hora que eu falei isso para a moça chorando, pastor, pulou um apóstolo da escada. Esse culto está marcado até hoje. Todo mundo sabe. Da escada nos meus pés. Tirou um relógio Rolex, coisa mais linda. Deus mandou eu te dar esse relógio. Pula no meu pulso, no meu pulso. Eu disse: o que esse homem está fazendo? Nem terminei a mensagem. O pastor chegou no meu ouvido e disse: prega 40 minutos aí. Aí Deus disse para mim: eu disse para você que o dono da casa sou eu, e que quem manda dentro da igreja ainda sou eu, Ed. Ele disse: Ed, pelo amor de Deus, prega 40 minutos aí, porque a casa está virada. Deus manifestou a glória e Deus está falando. Eu disse: pastor, você me deu 15 minutos. E ele disse: Ed, estique essa mensagem. O rapaz chorando. Aquela moça é minha filha. Você não conhece a verdade que você está falando? Eu disse: é verdade? É verdade. Aí Deus começou a me usar. Deus virou aquele negócio, a casa. As línguas estranhas desceu. Crente foi batizado pelo Espírito Santo. Cura aconteceu naquela casa. Libertação aconteceu. E sabe que aquelas pessoas olharam para mim e disse: mas como é que pode esse baixinho desse jeito, pastor? Cheio da unção, cheio da presença. Que negócio é esse? Eu disse: desse jeito, minha irmã, não sou eu, mas é o Espírito Santo que está em mim. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite: seja cheio do Espírito Santo, porque aonde você for, aonde você plantar a planta dos teus pés, vai sair virtude de você. O negócio aconteceu. Eu disse: pastor, está aqui o microfone. Era um chorando para lá, era outro chorando para cá. E naquela noite eu tinha levado R$5 para dar de oferta diante do altar do Senhor. E naquela noite eu saí de lá com quase 3 mil reais. Por que, pastor? Você saiu com quase 3 mil? Deus tomou um jovem, estava sentado, e disse para mim: hoje eu marco o teu ministério. Glória. Será para sempre. Eu não entendi. Teve uma mensagem que o pastor falou: Deus mandou todo mundo aqui ajudar o pastor Ed, porque Deus está me mostrando uma casa, a casa é de telhado, e na casa tem mais 4 casas no quintal, e ele precisa de ajuda, porque ele tem uma criança. Eu falei: mas Deus já revelou para o pastor? Revelou. Eu estava com um terno, pastora, assim. Se levantou, o povo começou a botar a providência. Não coube no meu bolso, Léo. Trouxe uma sacola de mercado. A sacola ficou lotada. Ele falou: agora vai lá no banheiro, conta, é seu, leva. O que você quer dizer com isso? Que você não depende de ninguém. Glória! Você é dependente do céu. Glória! Se você é alguém que obedece a Deus e alguém que vive os mandamentos de Deus, Deus irá te honrar na terra. Você não precisa falar nada para ninguém. Deus irá te honrar na terra. Você não precisa se apresentar. Deixa Deus apresentar você. Não precisa você dizer que você é, que você faz, que você acontece. A unção que está sobre a tua vida te denuncia quem você é diante do altar do Senhor. Porque Deus é fiel. Aleluia. Pegou um pequenininho, improvável, que ninguém dava nada, falava que era louco, que era doido. Esse não tem mais jeito. Olá. Esse aí só anda pelas ruas de Jardim Brasília.
Eu vou pegar esse doido e vou fazer um negócio na vida desse doido. E Deus fez mover por isso na minha vida. Me deu família, me deu meu filho. Deus deu as bênçãos que eu contei. Sabe o que quem faz isso? É Deus. Glória a Deus. Enquanto você está fazendo para Deus, Deus faz para você. Eu creio. Deus está fazendo para você. Para você. Pastora, fala uma coisa para você e para o pastor. A mão de Deus nessa noite está sobre a vida de vocês. Glória. Se você quiser entrar no Espírito, pode entrar vocês dois, que eu sei quem fala comigo e não é. A mão de Deus está sobre vocês. Quando você estava cantando, louvando, entoando um louvor ao Senhor, você perguntou para o pastor se você poderia louvar e você começou a cantar. E eu estava ali, o Espírito Santo disse assim: Ed, se conecta comigo. Glória. Eu disse: amém, Senhor. Eita, Jesus, está falando comigo. Eu falei: amém, Senhor. Deus disse para mim, pastora, que está blindando a casa de vocês hoje. Glória. O Senhor disse para mim: Ed, diga para eles que eu estou blindando a casa deles. Glória. E estou blindando a família dele. Eita glória. Diga para ele, Ed, nessa noite. Eita, que nem uma arma forjada. E você falou isso? Eita, vai prevalecer contra a vida deles. Porque eu vou falar em Deus para você, diante do altar, e Deus me mate aqui agora. Deus disse para mim que o diabo queria fazer uma bolaça, para querer acabar com o ministério de vocês. Só que Deus disse para ele: ai, grandão da Galileia. Deus disse para mim: Ed, diga para eles nessa noite que eu estou desfazendo a obra que fizeram lá no Nordeste contra a vida. Ai, Jesus da glória, que fizeram contra a vida deles. Eu disse: Deus, que obra é essa? Deus disse para mim: Ed, para o ministério parar, para o ministério não prosseguir, pastor. Mas Deus prega na minha boca para você nessa noite para te dizer: Ele está cancelando a obra contra a vida de vocês. Eu vou falar porque Deus está mandando e atingir até o casamento de vocês. Amigo Espírito Santo, me mata Deus em cima desse altar. Mas eu fico no ponto espiritual como se fosse de meio de lado assim, um para o outro. Eu disse: que é isso, Deus? Deus disse para mim: eu estou parando a obra de bruxaria nessa noite que fizeram para destruir a vida de vocês. Deus disse: ai, meu Deus da glória. Eu disse que eu vim cheio de Deus para entregar o que Deus manda nessa noite. Deus disse para mim: Ed, diga para eles que eu cancelo nessa noite. Eu estou blindando eterno os ouvidos deles nessa noite. Eu estou blindando a mente deles. Deus disse para mim que vai revelar. Porque tem alguém que abraça você, pastor, mas fala de você por trás. Tem alguém que bate nas tuas costas e fala de você. Mas Deus disse para mim: eu vou trazer à tona e tu saberás que eu falei contigo nessa noite e que eu ainda uso os remanescentes na terra. Nos viventes. Glória. Glória a Deus. Ai, Deus, porque bate nas costas é fácil. Mas quando sai falando. Enquanto, pastora, você estava louvando, Deus estava me dando decreto. Glória. Deus está blindando a vida de vocês. Glória. Deus está guardando vocês. Aleluia. Amigo Espírito Santo. Glória. Amigo Espírito de Deus. Glória. A Bíblia diz que a unção que você respeita, você atrai. Se você não respeita a unção que está diante do profeta, de nada vai acontecer. O profeta pode descer fogo lá fora. Pode fazer pelo Espírito Santo chuva. Se você não obedece e respeita a unção que está sobre a vida do profeta. Glória. É ano de providência para vocês. Glória. É ano, pastora, de providência para vocês. Glória. Você vai fazer uma viagem, pastora. Você vai pegar as malas e você vai fazer uma viagem. Glória. Eu vou estar aqui como testemunha, porque eu sei quem fala comigo. Glória. Vejo uma mala, uma rodinha de rodinha. Eu vejo você empurrando essa mala. Eu vejo uma mochila nas suas costas. E Deus disse para mim: tu vai entrar dentro deste avião e você vai fazer o ID do Senhor. Glória. Amigo Espírito Santo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória. Arrepiou porque desceu. Deus vai te apresentar uma pessoa lá do outro lado.
e vai se encantar contigo e você vai ajudar. Amigo Espírito Santo, e o convite vai vir e o nome do Todo-Poderoso vai ser glorificado na tua vida. Fica de pé. E eu entrego o microfone para o pastor. Você crê que Deus fala? Guarda a minha casa, Deus, e guarda a minha família nessa noite, em nome de Jesus. Pai, te louvo e te agradeço. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tente misericórdia de nós, das nossas vidas. Nos cobre com teu sangue nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. E te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Abençoe em Jesus Cristo, amém? Deus abençoe grandemente a vida